E aí, tudo bem? Eu sou o Léo Portes aqui, seja bem-vindo para mais uma aula no meu canal no YouTube. Nessa aula eu quero te apresentar o melhor mercado e um dos mais lucrativos do mundo inteiro, que você pode começar, mesmo morando aqui no Brasil, e ganhar em dólar, ganhar 5, 6 vezes mais de uma forma muito lucrativa. Inclusive, eu quero te mostrar ao vivo uma ação subindo mais, descendo mais de 10% em questão de poucos segundos. Cada decisão que eu tomo é calculada. É preciso saber onde entrar e aonde sair. A recompensa por saber essa resposta é ilimitada. Você precisa reagir com a cabeça, não com as emoções. Estar sempre no controle. A liberdade que você sempre sonhou pode estar na palma da sua mão. Alguns nos chamam de big players, outros nos chamam de insiders. Nos chame do que você quiser, nós não somos os traders de elite. Então, olha só, se você me conhece por algum tempo, você deve saber que o mercado que eu comecei lá em 2011, 9 anos atrás, quando eu estava recém começando, engatinhando no mercado financeiro, foi direto no mercado financeiro norte-americano, especificamente o mercado das penny stocks. E esse é um dos mercados, mercado das penny stocks, ele é um dos mercados mais lucrativos e mais doidos que existem no mundo inteiro. É o mercado de Wall Street e se por um acaso você já assistiu aquele filme O Lobo de Wall Street, você já ouviu falar desse mercado. É tipo aquele, só que um pouco mais legalizado e não tem nada fora da lei. Lá na questão daquele filme, o cara só fazia coisas ilegais e muita coisa errada. Aqui, no mercado de penny stocks real do mercado norte-americano, é tudo legalizado e tudo de uma forma muito bem feita em Wall Street no mercado norte-americano. Só que existe uma coisa muito importante que você precisa saber. O mercado norte-americano de penny stocks é um mercado que tem algumas peculiaridades específicas dele. Por exemplo, penny stock, se você for fazer a tradução do inglês, significa ações que custam centavos. Na verdade, há muito tempo atrás, as ações das penny stocks realmente custavam centavos. Só que hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a gente considera uma ação de penny stock custando entre 5 dólares até abaixo de 10 dólares, ainda assim é considerada uma ação de penny stock. Então, de forma geral, penny stocks são aquelas ações que custam barato, ou seja, você que tem pouca grana para começar no mercado financeiro, não precisa de muito para poder operar esse tipo de ação. Ela custa barato e tem uma volatilidade gigantesca. Por exemplo, todo santo dia existem ações do mercado de penny stocks aqui dos Estados Unidos que movimentam uma média de 100%, 200%, 300% em um dia. O que você faria se você pegasse, sei lá, 10% num dia, 15% no outro e se você realmente pegasse 100% em um dia? Esse tipo de volatilidade só acontece no mercado de penny stocks dos Estados Unidos. Então, a extrema volatilidade desse mercado é uma das principais vantagens do mercado das penny stocks. Um mercado extremamente volátil e a gente sabe que, sendo day trader, volatilidade é aquilo que faz a gente movimentar, é o nosso oxigênio principal. Se você for operar um mercado sem volatilidade, você não vai conseguir ganhar muito, você vai ter que operar muito pesado, ou seja, fazer operações de scalp, para que você ganhe pouquinho porcentagem, mas de acordo com o teu investimento você ganhe bastante. No mercado norte-americano penny stocks é o contrário, você pode investir pouco e ter uma explosão de ganho por conta da volatilidade, é algo que eu vou te mostrar daqui a pouco ao vivo. A ação subindo e descendo 10, 15%, subindo 200% no dia, é algo que acontece praticamente todo santo dia no mercado das penny stocks. Só que tem um problema. O mercado norte-americano, Wall Street, o grande e famoso Wall Street, é um mercado extremamente regulado, cheio de leis, cheio de regras. Quando eu comecei em 2011, obviamente por não ser um habitante norte-americano, não ter cidadania americana e não morar nos Estados Unidos, eu passei por alguns problemas que eu tive que encontrar uma solução no meio do caminho. E um desses problemas era isso daqui, ó, a PDT Rule. A PDT Rule. Isso aqui é uma lei norte-americana que significa Pattern Day Trading. É uma lei que significa basicamente que um day trader, uma pessoa que quer mexer com day trade nos Estados Unidos, ela não pode fazer mais do que 3 trades num período de uma semana, caso ela não tenha 25 mil dólares na corretora. Aí você pensa, eu começando lá atrás, em 2011, ainda estudante do ProUni, obviamente que eu não tinha 25 mil dólares, apesar de naquela época o dólar ser aquela
cotação baixíssima. Lembra quando o dólar era R$2, você contava, quanto que é um dólar? É R$2? Aquela época era tipo assim, 1,80. Mas ainda assim eu não tinha 25 mil dólares. E eu tive que encontrar uma regra para isso. Porque se eu não tivesse 25k no mercado norte-americano, eu não poderia fazer day trade. Só 3 trades num período de 5 dias. Se eu quisesse fazer 3 trades no mesmo dia, só poderia fazer trades novos na semana seguinte. Tá? E trades contam entrada e saída. Então eu poderia entrar e sair numa operação, contariam 2 trades, e eu poderia entrar na outra e só sair na semana seguinte. Então é complicada essa questão da PDT Rule. Qual que era a solução? Bom, sabendo que a PDT Rule é uma lei que contempla o território norte-americano e as corretoras norte-americanas, eu encontrei uma solução, que é você ter conta em uma corretora que não está situada no território norte-americano, mas que ainda assim opera dentro do território norte-americano. E aí eu encontrei uma corretora lá nas Bahamas, em Nassau, e aí eu abri uma conta com ela e consegui então finalmente começar a fazer day trade no mercado das penny stocks dentro dos Estados Unidos. E uma das vantagens mais influentes do mercado norte-americano é com relação justamente às corretoras. Então você precisa de uma corretora fora do território norte-americano para que você possa fazer operações em day trade caso você tenha menos de 25 mil dólares. E aí tem as corretoras nas Bahamas, tem as corretoras de outros lugares que você pode pesquisar depois. Uma coisa importante é o seguinte, aqui no Brasil, se você for operar ações aqui no Brasil, a gente tem a famosa alavancagem, né? Então, por exemplo, se você tem R$1.000 apenas para começar e você envia os R$1.000 para a corretora, algumas corretoras te dão uma alavancagem, te dão um poder de compra, um poder aquisitivo dentro do mercado de até 40 vezes. Então, se você tem R$1.000, enviei R$1.000 para a corretora, elas te dão um buying power, no caso, um poder de compra de 40 vezes. Então, você pode operar até como se você tivesse R$40.000. Nos Estados Unidos, como é um dos maiores mercados mais regulamentados, etc., ele tem uma alavancagem muito menor. A alavancagem de lá é de 6 para 1. Ou seja, se eu comecei com 1K, eu poderei fazer trades como se eu tivesse 6K. Então, por exemplo, se a ação custa 6 dólares e eu tenho $1.000 depositado na corretora, eu posso comprar até 6 mil dólares dessa ação, porque eles me dão uma alavancagem de 6 vezes. Claro que isso deve ser feito de uma forma muito consciente, porque assim como você vai alavancar o seu ganho, você também vai alavancar o seu prejuízo caso você entre no lugar errado. Agora, o mais importante do mercado de penny stocks é mais a fascinação de você estar realmente operando num dos maiores mercados do mundo, que é Wall Street. É você estar incluso numa das maiores economias do mundo inteiro. E eu lembro até hoje diversas histórias do mercado de penny stocks que muitas vezes acontecem praticamente todos os dias mesmo, que é quando as ações são listadas lá, que é o que a gente chama de IPO, que é quando uma ação vai ser listada pela primeira vez na Bolsa de Valores, né? Uma IPO vai abrir capital, e tem várias histórias. Por exemplo, uma que eu me recordo agora é a história da Netflix chinesa. A Netflix, quando ela abriu capital na Nasdaq nos Estados Unidos, ela obviamente logo explodiu, né? E muita gente no início não conhecia o modelo de negócio da Netflix, não entendia muito bem como que funcionava aquele negócio, assistir série pela televisão, na internet, não entendia muito bem. Naquela época que Blockbuster e todas as locadoras de vídeo estavam bombando. E aí veio Netflix, abriu o IPO e começou a explodir. Muita gente não acreditou, daqui a pouco esse Netflix explodindo, e muita gente ficou pensando, puta, se eu tivesse investido no início eu teria ganhando uma bolada. E aí, depois de um tempo, né, passou algum tempo e a China, se você não sabe, outros países do mundo inteiro podem listar ações nos Estados Unidos, como por exemplo é o caso da própria XP aqui no Brasil, que abriu capital na Nasdaq. Então tinha uma empresa chinesa que estava prestes a abrir capital na Nasdaq, só que lá na China eles estavam dizendo, estavam tendo rumores e tal, que essa empresa em específico era para ser a próxima Netflix da Ásia. Aí você pensa, todo mundo que não investiu no Netflix lá no início teria então uma nova oportunidade, e essa empresa ela tinha sido listada por 3 dólares no mercado de penny stocks dos Estados Unidos. Então você imagina, tem gente que botou uma bolada grande, investiu muito pesado, e em poucos dias, depois, questão de alguns dias, literalmente a ação subiu quase 600%. E eu sei que parece doido, caraca, 600% em poucos dias. Eu vou te mostrar uma ação que subiu 200% hoje, dia 5 de maio. E por sinal, bora ver isso agora, olha só. Dá uma olhada nessa ação aqui que está subindo 200% exatamente agora. Nesse dia de hoje, 5 de maio, olha tudo que ela subiu apenas com o MRS, e agora ela está mais uma vez colocando aqui o MRS
A ação de penny stock no mercado norte-americano que sobe 200% em um dia. Aqui seria um ponto de entrada após o rompimento desse topo aqui. Quando romper exatamente no 4,13 é o nosso ponto de entrada para o mercado continuar subindo. Então aqui a gente tem a continuidade desse movimento de alta, a gente fez esse movimento, aí o mercado desce, e aí o mercado sobe, está subindo de novo. Na hora que ele subir aqui é o nosso famoso MRS, para que a gente possa pegar essa continuidade desse movimento do mercado. E isso aqui está acontecendo em tempo real, tá? Só está subindo 200 exatos por cento agora, 200%. Isso não existe em nenhum outro tipo de mercado, apenas aqui no mercado brasileiro. No mercado norte-americano de ações, penny stocks. E olha tudo o que aconteceu aqui hoje. O mercado abre em gap de alta, MRS, 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 MRS. Olha todas essas oportunidades de entrada que aconteceram logo após o setup MRS. E você então percebe que isso funciona em qualquer lugar e principalmente em locais, em mercados que são extremamente voláteis. Você tem uma grande chance de ganhar muito dinheiro. O mercado norte-americano, por exemplo, de penny stocks, é um dos mais voláteis que existem no mundo inteiro, tá? Então, vamos dar só uma olhada aqui quanto tempo levaria para o mercado subir, sei lá, 5% após o nosso ponto de entrada. Imagina você investir um valor X que você quer investir e você ganhar 5% em questão do mesmo dia. Isso é uma questão que realmente só no mercado norte-americano você tem esse tipo de possibilidade. Vamos aguardar aqui então. O mercado está colocando muita volatilidade nesse caso aqui para o outro lado, né? E se você parar para ver, a gente também está formando, além da estrutura de alta, como se fosse uma bandeira. Então vamos fazer o seguinte, vamos analisar para os dois lados. Você já deve saber que a gente pode tanto vender como comprar também no mercado financeiro, né? Então, digamos que o mercado volte e rompa esse nível aqui, ó. Se o mercado romper esse nível, a gente vai vender. Se o mercado romper aquele nível lá de cima, a gente vai comprar. Então, a gente está engatilhado nas duas operações aqui. Se rompe o 4,13, a gente compra. Se rompe o 3,90, a gente vende. Vamos ver para que lado que o mercado vai ir. Para algum lado ele vai. Se romper o 4,13, essa linha aqui de cima, a gente vai estar operando com base no MRS. Se romper aqui para baixo, a gente vai fazer um scalpzinho. Rompeu aqui, o nosso ponto de entrada então seria no 3,90. Vamos ver para como que o mercado se comporta para a gente fazer um scalp rápido. Nesse momento de entrada aqui, tá do 3,90 até onde o preço está, agora já são 2% de ganho. 2%. Olha isso aqui, 5% de ganho em literalmente alguns segundos. 5%. Do 3,90, do exato 3,90, o mercado desceu para 3,60. Então, se você tivesse realmente vendido aqui, você teria ganho 7% em questão de literalmente um minuto. O mercado está com um candle aberto aqui ainda e o mercado está com um candle de velas aqui de 1 minuto. Então, olha essa volatilidade que somente no mercado norte-americano você tem. Isso aqui não existe em lugar nenhum. Olha o que acontece logo após o preço ultrapassar o 3,90. Ele desce 8%, 7,98%. Isso aqui realmente não existe em nenhum outro lugar. E ele continua descendo. Se eu tivesse vendido aqui, seriam 10% de ganho. O que você faria se você ganhasse 10% em 2 minutos? Então você percebeu que o mercado das penny stocks é um dos mercados mais voláteis, é um dos mercados mais doidos. É importante que você saiba operar nesse mercado para que você possa ter uma chance maior de ganhar dinheiro. Eu diria que o mercado norte-americano é a grande menina dos olhos de muita gente. Todo mundo que começa aqui no Brasil, principalmente a galera que está na minha mentoria fechada do Trader Elite, vai ter um momento certo de eu poder levar eles para os Estados Unidos e poder operar no mercado norte-americano também. Eu tenho certeza que hoje os Estados Unidos é, consequentemente, um
consequentemente, um dos maiores mercados do mundo inteiro. E com o dólar hoje a quase R$6, é uma coisa muito inteligente você querer ganhar em dólar. E o mercado das penny stocks é um deles. Tem o mercado das blue chips, tem o mercado futuro, tem a mini Nasdaq, mini S&P 500, um universo de possibilidades dentro do mercado norte-americano, de financeiro lá dos Estados Unidos. Então, realmente, quando você está começando do zero aqui no Brasil, no mini índice, no mini dólar, eu sei que a transição e a migração natural vai acontecer em determinado momento, e é isso que tudo que está acontecendo dentro da minha mentoria fechada. Eu espero que, se você está lá dentro, comenta aqui embaixo o que você está achando, e se você não está dentro da mentoria, lá para o final do ano você vai ter uma nova chance. Então comenta aqui embaixo o que você achou do mercado das penny stocks. Você ficou curioso, você curtiu, você gostaria de operar lá fora também? Comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião e a gente se vê numa próxima aula. Valeu!